nós recebemos o nosso amigo Huguinho! E atenção! Eu quis o receber aqui em cima, porque quis eu pessoalmente dar-lhe os parabéns, porque o Hugo entrou este mês para o Leadership Contest! Obrigadinho, cara. Boa tarde, pessoal. Estão a gostar ou não? É? Este nome aqui... Ah, não tá... Já o tiraram. Ah, bom. Boa, João. Vocês estão a ver este nome desta pessoa que disseram ontem... Tinha que estar sentado em 4 cadeiras, porque era um Huguinho grande. Quem lá esteve, sabe o que é que foi, não é? Quem não esteve, estiver. Mas pronto, é o... Ah, já lá está, ok, está bem. Tivemos o Cristino Rolando, espetáculo. Ok, só quer dizer uma coisa, Nuno, numa das coisas eu estou lá e sobretudo levar os carros, conta comigo, ok? Quem é que quer ir também? Isso é que é, espetáculo. Ora bem, um bocadinho da minha história. O Huguinho, se quiserem, para os amigos. Sempre foi uma pessoa inconformada. Ouçam isto, era uma pessoa inconformada. E aos 11 anos, os meus pais separaram-se e não digo que a família ficou toda destruída, não é isso, mas um bocado, ficou um bocadinho, minha mãe para um lado, meu pai para o outro, os meus irmãos também, e isso, de certa forma, me fez pensar que eu tinha que pensar um bocado por mim e decidir o que é que queria fazer e não ficar a pensar que desgraça, agora tenho a minha família toda separada, etc. Não. E foi desde novo, aos 11 anos, pensei nisso. E pensei um bocado o que é que queria fazer da minha vida. Na altura, e sempre quis ser, era piloto de aviação. Fiz tudo para fazer isso. Por coisas que não vale a pena aqui falar, depois não consegui entrar. Mas estava tão focado nisso, que eu fiz os testes para a Força Aérea, mesmo na altura em que era também a altura de fazer a entrada para a universidade, ou seja, fazer os... Ora, ajudem-me lá. Como se faz os exames. Ok. O Huguinho às vezes também tem nestas brancas. E estava mesmo tão focado que eu nem sequer me inscrevi para a universidade. Entretanto, obviamente, não consegui entrar e depois foi carga dos trabalhos, não é? Lá em casa. Ui, então? E agora? Porque ninguém sabia que eu não me tinha inscrito. E agora? Olha, agora vou tentar ver se consigo então inscrever-me. Porque eu ainda tinha a hipótese da segunda fase, na altura. Fui ao liceu, onde estava, e tentei, então, me inscrever para a segunda fase. Disseram-me que a única hipótese era ir falar com o diretor lá do Conselho de Reitores. Se calhar nessa parte havia pessoas que se calhar aí desistiriam logo, eu não, fui fazer isso, ok? Fui lá, consegui, entrei para um curso que de facto, quer dizer, eu estava sempre focado naquilo, eu vou ser piloto e de repente, o que é que eu agora vou escolher? Pronto, pensei em engenharia mecânica talvez, aeronáutica, aeroespacial, essas coisas. E acabei por entrar até para um sítio que eu pensava que não tinha inscrito, por acaso em Coimbra. Eu até pensei, mas eu inscrevi-me para Coimbra, ok.
cheguei lá. Eu, como achei que tinha que aprender muito lá, e eu, para vos dizer assim uma coisa, eu nunca fui grande aluno, mas pronto, dava sempre para passar. E eu em Coimbra decidi que tinha que estudar bem as coisas, então demorei 8 anos a fazer o curso, uma coisa assim, 3 anos. Tinha que estudar bem. Ok. A partir daí, acabei o curso e entrei logo, por acaso tive a sorte de entrar logo diretamente para o mercado de trabalho, sorte ou azar, dependendo do que as pessoas pensem. Eu acho que tive sorte nessa altura, também me abriu os olhos um bocado, e foi só durante 3 meses que eu realmente estive a trabalhar nessa área, na parte de engenharia mecânica, como diretor de produção, mas depois fui para a área comercial. E aqui vem a parte de não estar conformado também. Quer dizer, eu comecei a pensar assim, mas comecei a ver o que era trabalhar para uma pessoa, não é? E comecei a dizer, é isto que eu quero para a minha vida? Não. Então estabeleci um objetivo. Ok, vou trabalhar, tentar perceber o que é uma empresa e eu próprio montar uma empresa, não é? E estabeleci um timing, que era aos 34 anos, de abrir a empresa. 34, não, 35. Nessa empresa tive cerca de 1 ano e meio, chateei-me daquilo completamente, portanto estava no meio da serra, em Ceia, e disse, isto não é para mim, eu sou de lá de baixo de Lisboa, Cascais, propriamente, e ali não se passa nada. É uma coisa muito bonita, sei que existe gente de Ceia, daquela zona, é muito bonita, mas eu estava habituado a outra coisa. Pronto, daí a 1 ano, eu despedi-me sem ter mesmo nada, okay? Nem plano B, não, vou lá para baixo para Cascais e vou arranjar trabalho outra vez, não há problema. Dura o tempo que durar, eu chego lá. E 1 mês depois, sensivelmente, entrei então para uma empresa muito grande, multinacional alemã, de vendas diretas, mas com rede comercial. Estive lá há 3 anos, como gestor de produto, e mais uma vez, a partir do 1 ano e meio já andava ali. Não é isto que eu quero. Eu tenho que montar a minha empresa. Mas achava que ainda não estava preparado, mas um certo célebre dia também deu-me uma bolha. Tive uma pequena quesilha com o meu diretor da altura e ele a falar comigo e eu a escrever a carta de despedimento. Despedi-me no próprio dia, foi-me embora. Também não tinha nada, mas sabia que ia arranjar. 1 mês depois arranjei outra vez, empresa espanhola nessa altura. Okay? Estive também lá mais 1 ano e meio, foi quando deu o clique e é agora que eu vou montar a minha empresa. Pensava eu, nessa altura, que era ter uma empresa própria que me ia dar aquilo que eu sempre sonhei, sobretudo liberdade financeira. Na altura pensava só nisso, não é? E afinal, quer dizer, pensei num sonho e depois aquilo foi um pesadelo. Primeira empresa ligada à área aeronáutica, até gostei muito, porque lá está, a parte, não fui piloto, mas estava a vender produtos dessa área. Não correu bem, porque isto às vezes, não ser o único numa empresa é um bocado complicado, não é? E resolvi então montar outra empresa. Inconformado com aquela, vamos montar outra. E essa outra, foi no ramo de franchising, que eu gostei da ideia. Vamos a ver, quer dizer, o know-how já está todo, temos uma marca por trás e vamos fazer as coisas, não é? Pensava eu. Mas ainda bem que eu fui, ok? Para vermos mais ou menos as coisas depois, isto é como foi ver mais ou menos este tipo de indústria, este tipo de maneira de fazer negócios, ok? Podemos ver isto como um franchising mais ou menos, mas já lá vamos. Eu, nessa empresa, fiz um grande investimento,
para entrar no franchising, normalmente tem que se gastar bastante dinheiro, não é? Só para os direitos e os royalties e isso tudo. Só que o mercado, foi no mercado, eu fui dos pioneiros que lançou uma das primeiras lojas de mediação de obras em Portugal. Só que, como toda a gente sabe, as obras, foi na altura mesmo, pum, que aquilo caiu. Ainda me aguentei 1 ano e meio, mas depois disse, não pode ser isto, ou eu desfaço isto quanto antes, ainda quando tenho hipótese de arranjar a solução e conseguir pagar o que devia, ou vou ao buraco completamente e fico mal. E então o que é que fiz? Felizmente tinha uma casa paga minha e vendia para pagar a maior parte das dívidas, algumas delas ainda fiquei com elas, ok? E ao ficar sem casa, tive que regressar para a zona onde estou atualmente ainda, que é também na zona da Serra da Estrela, com a minha mãe. Ora, isto para uma pessoa com, na altura, 37 anos, complicado regressar à casa dos pais, da mãe, neste caso, mas teve que ser, não é? Era a única alternativa. Eu podia ter ficado, e fiquei. Confesso que fiquei durante talvez 8 meses, chamado bater mal, não é? Imagina uma pessoa habituada a viver bem até. Cheguei a ir a 11 vezes ao Brasil, no quais um dos anos fui 3 vezes, portanto tinha alguma possibilidade, e de repente ficar sem nada, ir para uma zona que não conhece, onde não se passa nada, não é? Mas, neste tipo de coisas, ou se faz uma coisa, ou lamenta-se e vai-se abaixo realmente e acabou, não é? E a minha hipótese, se eu tivesse enverdado por essa hipótese, estava a tramar, não estava aqui, não é? E a única coisa era estar metido numa casa, se calhar não sei, nem quer saber, não é? Enverdei pela outra, fazer alguma coisa, não é? No princípio pensei, olha, então vamos tentar ver o que é que existe no mercado de trabalho outra vez, coisa que não, sinceramente, depois de já ter tido empresas, voltar ao mercado de trabalho é complicado. Para quem já passou por isso, sabe que é complicado. E então, mesmo assim fiz isso. Em Portugal, uma pessoa que já teve empresas já não tem valor para entrar na empresa das outras pessoas, normalmente. É isso que eu fiz algumas entrevistas, mas cheguei a essa conclusão. Okay? E, mais uma vez, pensei assim, então se em Portugal não dá, vamos então para outro país, onde há muita gente que pensa isso, não é? Que a única solução é de sair de Portugal. Pensa-se, porque não se pensa depois de outras coisas. E então comecei à procura de trabalho em vários sítios, os quais tive quase para ir para a Inglaterra. E não sei, há sempre qualquer coisa nesta vida que nos leva... Não há coincidências. Eu não estava satisfeito de ter que sair de Portugal. Não era isso que eu queria. Para mais para a Inglaterra, eu gosto de sol, apesar da minha pele ser branca, apanho cada escaldão, que até assusta. E para a Inglaterra, um país chuvoso, não era bem, mas era a solução que eu via naquela altura. Mas, pelo destino que foi, tinha combinado com a pessoa, que já estava praticamente contratado, falar com ela via Skype. Não deu um dia, depois combinámos para o outro dia, e nesse dia eu atrasei-me 5 minutos. O britânico tem aquela pontualidade britânica, não é? Então, e o senhor nunca mais falou comigo. Ainda bem, ainda bem. O que fez-me chegar aqui, basicamente, porque eu, 2 semanas depois, sou contactado também por uma pessoa estrangeira, australiana, que me dá a oportunidade de conhecer, então, outro tipo de negócio, que eu até lá nunca tinha olhado para ele. Estamos a falar de marketing de rede. Não é? E eu, depois de passar com um franchising, olho para aquilo e digo assim, então, mas isto é um franchising, mas não vou pagar
os direitos que eu paguei uma fortuna, e uma das causas da queda tão rápida da empresa foi isso mesmo. Eu paguei uma fortuna para um franchising e agora posso fazer um franchising com meia dúzia de tostões mesmo, não é? É que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entrei, comecei então nesse negócio, mas rapidamente comecei a ver que, como qualquer negócio, precisamos de ter clientes, não é? Pessoas interessadas a comprar, pessoas interessadas a estar também no negócio, neste caso, sendo um franchising ou seja uma empresa de marketing de rede. E para isso só se tem amigos até dizer chega, mas eu, no meu caso, até tenho muitos e não entrou nenhum, ou então vai-se à luta, não é? Eu fui sempre focado nisso. O problema lá está, que é o problema de toda a gente que está nesse género de negócios, não é? Contactos, onde se vai buscar contactos? E aí fez-se luz. Um dia tive uma conversa com o meu patrocinador, o Filipe, carequinha. Primeiro, não foi com o Filipe, foi com a Isabel, com a mulher dele. Mas tu assististe, não viste? Tu ouviste. E então, falámos na altura, eu do meu negócio, a Isabel também, mas ele depois interveio. E falou-me realmente naquilo que eu andava à procura. Uma maneira, um instrumento para exatamente ter hipótese de aumentar o meu negócio nessa área. Na altura apresenta-me o Magnet System, mas a Empower estava a chegar também. Mas eu não olhei durante uma semana, o que é que foi? De repente, quando olhei e vi Empower Network, é isto mesmo. É isto mesmo. E confesso agora aqui, e vocês que estão aqui, todos, sobretudo os novos, eu já estive nessa posição há um ano atrás, okay? Entrei, como toda a gente, com os $25, mas fiz logo o Inner Circle também. Depois esperei um bocado e vim ao Life Extreme. Eu não conhecia as pessoas, conhecia o Filipe e a Isabel por internet. Eu não conhecia o Silvio, não conhecia o Rui Gabriel, não conhecia a Paula, não conhecia mais pessoas que aqui estão do grupo. E vim ao Life Extreme. E isto é as pessoas certas, é a empresa certa, é isto mesmo, é isto que tem que ser, é isto que me vai dar liberdade, é isto que me vai fazer subir na vida, é isto que me vai também mostrar a outras pessoas como é que podem sair do buraco. E isso fiz. Ok, pessoal? Portanto, é assim, as pessoas que estou a falar para os novos, mas não só para os novos. Meus amigos, acreditem nisto. Eu penso que toda a gente que aqui está é porque está minimamente comprometida no negócio. Portanto, há que se focar, tentar estabelecer um objetivo, seja ele qual for, ok? O meu foi mais rapidamente poder contar a minha história e estar aqui a tentar poder inspirar alguém, quem sabe, ok? E façam isso. E aqueles que tenham também essa ideia em mente, tá, estejam mais rapidamente aqui no palco. Que isto é incrível, ok? E o mais rapidamente também no Leadership Council, como é verdade, ok? Pessoal! Força, Hugo! Hugo Baroto!